Olá, quinto ano, tudo bem? E aí, vamos lá para mais uma aula de história? Então, traga seu material, tá? Hoje é aquele material convencional da aula de história, o caderno, o lápis e a borracha, ok? Então, separa o material que eu estou esperando vocês. Tem um tempinho aqui para vocês procurarem o material. Vamos lá, tá tudo certo aí? Tá todo o material? Então agora eu quero que você ponha a data de hoje e copia o tema da nossa aula que está aqui na tela. Bom, então vamos lá? Antes de começar com o conteúdo dessa aula, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada. Então, nós falamos sobre o Neolítico, que é aquela fase da pré-história, né, que começou em 10 mil anos atrás. Nós vimos que nesse período os seres humanos passaram a plantar e a colher, ou seja, eles desenvolveram a agricultura. E além disso, nós vimos que eles também começaram a criar animais, ou seja, desenvolveram o pastoreio, né? Então, isso que nós falamos até então, essa parte da pré-história, se referia lá à Europa, à Ásia, ok? Mas e aí o Brasil? Como aconteceu isso no Brasil? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? O que eles faziam, como eles viviam? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Como nós vimos, os seres humanos surgiram lá na África. Como eles estavam lá no Paleolítico, né, bem no comecinho, eles estavam sempre em busca de alimentos, então eles eram nômades. Então, aos poucos, eles foram se mudando, né, e foram da África, foram para a Europa, para a Ásia. E uma das teorias diz que eles atravessaram o Estreito de Bering, que é essa localidade aqui, que na verdade é uma parte do mar, ali é o mar. Mas os cientistas acreditam que nesse período, quando eles vieram para cá, estava congelado. Então tem um período que a Terra congelou e ali era possível passar aqui andando. Então eles foram onde hoje é os Estados Unidos e desceram até chegar no Brasil. Essa é uma das teorias de como os primeiros seres humanos teriam chegado onde hoje é o Brasil, ou chegam às Américas, ok? E aqui nós temos alguns sítios arqueológicos. Lembra dos sítios arqueológicos? Que são aqueles lugares que estão objetos que os arqueólogos estudam sobre os seres humanos do passado. Então, eu vou falar de alguns sítios arqueológicos que tem no Brasil para a gente entender quais as teorias, né, quais as explicações, né, de como viviam os primeiros seres humanos e mais ou menos quando eles chegaram aqui. Bom, nós temos lá no Amazonas um sítio arqueológico que tem objetos de cerca de 3 mil anos. No Mato Grosso do Sul, os objetos datam de 23 mil anos. Tem Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, que tem 40 mil anos. Os objetos têm cerca de 40 mil anos. E em Minas Gerais, em Lagoa Santa, lá tem um crânio mais antigo, né? Tem um fóssil mais antigo das Américas, que tem cerca de 11.500 anos. E por fim, os sambaquis, que tem todo o litoral, né, brasileiro,
e que tem vestígios de cerca de 8.000 anos. Bom, vou falar um pouco mais sobre o sítio arqueológico de Lagoa Santa, que é lá em Minas Gerais. Esse sítio arqueológico ele começou a ser explorado ali por 1825, quando um dinamarquês chamado Peter Land se interessou, né, em explorar e estudar melhor essa localidade e descobriu os primeiros vestígios arqueológicos naquela região. E aí ele encontrou, e até hoje tem estudos naquela região, e foram encontrados mais de 12.000 fósseis. Entre esses 12.000 fósseis, 250 são de fósseis humanos. A curiosidade é o seguinte, que os fósseis animais, muitos deles eles apresentam tamanhos muito maiores do que os animais de atualmente, eles são muito maiores, ok? Então é a chamada megafauna, são aqueles animais gigantes. E fazendo a datação desses animais, então eles levaram para o laboratório, né, esses fósseis, e descobriram mais ou menos a idade desses fósseis. E eles perceberam que esses fósseis desses animais têm mais ou menos a mesma idade dos seres humanos. Ou seja, os seres humanos conviveram com esses animais gigantes. Provavelmente eles devem ter convivido. Então, os animais da megafauna, que animais são esses? A famosa preguiça gigante. Então, preguiça gigante são animais que chegam, nessa região, chegam a 8 metros de altura. Eles encontraram por ali também o cliptodonte, que seria uma espécie de um tatu gigante que tem cerca de 1 metro de altura. E outro animal da megafauna encontrado na região é o tigre dente de sabre, que vocês já viram em desenhos, são bem, né, bem falados assim. Então, imagine que os seres humanos desse período provavelmente conviveram com esses animais. Bom, outra descoberta interessante desse sítio arqueológico é um crânio que tem cerca de 11.500 anos. Esse crânio foi apelidado de Luzia. Esse é o crânio o fóssil, né, mais antigo das Américas. Então, o fóssil mais antigo das Américas foi encontrado aqui no Brasil. Tá? Qual que é a importância de encontrar um material desse? Então, a partir desses achados, a partir desse fóssil, os cientistas acreditavam, até a década de 70, que os primeiros seres humanos chegaram nas Américas em cerca de 15.000 anos. Então, esse é o crânio da Luzia. Por sinal, esse crânio estava lá no Museu Nacional, que foi aquele museu que pegou fogo há uns 2 anos atrás. E quase que nós perdemos esse fóssil. Então, eles conseguiram, os especialistas conseguiram recuperar, mas por pouco que nós não perdemos esse documento histórico importantíssimo. Bom, os cientistas pegaram esse fóssil, esse crânio, né, da Luzia, fizeram uma projeção, uma simulação no computador para ver qual seria a feição dela, né? Como seria o cabelo dela, tá? Então, e a conclusão que nós chegamos que ela teria essa aparência aqui, tá? Então, provavelmente ela não seria parecida com os asiáticos, com os indígenas brasileiros hoje, seria parecida com os africanos e os australianos. Tá? Esse cabelo, esse nariz. Então, provavelmente, de acordo com essa teoria, os primeiros habitantes do Brasil teriam essa aparência. E o que mais esses estudos têm a dizer sobre os primeiros habitantes do Brasil, que são chamados de os povos da Lagoa Santa? Segundo essa teoria, tá, gente? Então, eu trouxe um texto que são dos arqueólogos lá, que fazem um trabalho, né, nessa região. Então, a gente vai ler esse texto para vocês terem uma ideia do que eles falam, ok? Então, descoberta sobre os povos de Lagoa Santa. Um indício forte de que eram populações de caçadores-coletores que moravam ali uma parte do tempo e não agricultores. Os animais caçados eram peixes, lagartos, roedores, tatus, porcos selvagens e pequenos cervos, todos carregados inteiros para a caverna. Nada de bichos um pouco maiores, como antas, e dos mesmos mamíferos representantes da megafauna. Ou seja, os estudiosos analisaram as fezes, né, as fezes fossilizadas, e o que eles concluíram? Que esses primeiros habitantes, os povos de Lagoa Santa, não
se alimentavam de megafauna. Ou seja, eles não se alimentavam, eles não assaram o tigre dente de sabre, eles não assaram o cliptodonte, nada disso. Eles se alimentavam de animais menores e de raízes e de frutos, ok? Então aquele desenho que às vezes nós vemos por aí de churrasco, de tigre dente de sabre, não acontece, segundo esses estudiosos. Então eu vou pedir para vocês copiarem esse enunciado e depois eu vou voltar no texto para você responder. Tudo bem? Então um tempinho para vocês copiarem e já voltamos. Vamos lá, pronto. Então agora eu vou deixar o texto na tela. Você vai reler esse texto e vai responder a pergunta que você acabou de copiar. Pronto, vamos lá? Bom, se não deu tempo de terminar de responder, acompanha comigo que eu vou fazer a correção, ok? Então,
o que os arqueólogos descobriram, né, sobre os povos de Lagoa Santa. Então, que eles eram caçadores e coletores, se alimentavam de frutas, folhas, raízes, carnes de pequenos animais e não se alimentavam de animais da megafauna. Okay? Dá uma conferida no seu caderno e arruma o que tem para arrumar. Vamos lá, tá tudo certo então? Bom, então eu trouxe sobre os povos de Lagoa Santa, eu trouxe um documentário, um vídeo que foi filmado lá nesse sítio arqueológico pelo próprio arqueólogo que lidera as escavações lá. Então é bem interessante que você vai ver tudo que a gente conversou sobre os arqueólogos, como se faz o procedimento do trabalho dos arqueólogos. Então é interessante esse vídeo por isso. Tá? Então, com vocês, os povos de Lagoa Santa. A região de Lagoa Santa é uma das regiões arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas mais antigas da América. Ela ganhou notoriedade na primeira metade do século XIX porque aqui foram encontrados um abundante registro fóssil da megafauna extinta e diversos esqueletos humanos. O Peter Lund, que foi o naturalista dinamarquês que primeiro investigou aqui as cavernas da região, sugeriu que possivelmente a megafauna e o homem teriam coexistido. A Lapa do Santo acabou revelando não apenas um depósito arqueológico extremamente rico, mas com uma série de, vamos dizer, surpresas que a gente não esperava encontrar. Os estudos, né, da região de Lagoa Santa sempre teve uma visão desses grupos como basicamente caçadores-coletores, extremamente móveis, né, que não deixa de ser correta. Mas os estudos, não só do nosso projeto, mas de diversos outros colaboradores, têm qualificado isso, né, e geralmente qualificado no sentido de mostrar que a situação não é tão simples, que a realidade é um pouquinho mais interessante. Os registros sobre a megafauna na região de Lagoa Santa são bastante antigos, né? Datam desde os primeiros trabalhos do Lund e desde então muitos outros foram efetuados em outras regiões do Brasil. A megafauna, né, é um conceito um pouco arbitrário, né, que se refere a mamíferos de grande porte. Em geral, são grupos que não estão mais representados hoje, que inclui aí preguiças gigantes, o tigre-dente de sabre, alguns tatus gigantes, né, que são entre os mais conhecidos. De alguns tempos para cá, com um maior investimento em datações, a gente conseguiu verificar uma certa sobreposição cronológica entre as ocupações humanas e alguns fósseis desses mamíferos que sobreviveram entre o Pleistoceno e o início do Holoceno. Essa relação entre os homens e a megafauna, de certa forma, ela persiste sendo estudada porque a gente não encontrou aqui uma evidência, por exemplo, né, de que esses animais foram consumidos por esses primeiros ocupantes aqui do continente. A minha pesquisa é em microvestígios botânicos dos amidos retidos nos artefatos líticos aqui da Lapa do Santo. Esse tipo de pesquisa é ainda recente no Brasil, né? Então estou interessada em estudar a função dos artefatos aqui da Lapa do Santo. Né? Se eles foram usados para cortar frutas, raspar tubérculos, né? Manipular plantas. E tanto é que os amidos também são importantes para a pesquisa do Rodrigo. Né? O pessoal que estuda o cálculo dentário, a questão da alimentação em Lagoa Santa. Então, acaba que todas as pesquisas vão se amarrando, né? Desde o começo do século XX, os trabalhos que analisaram os crânios da região de Lagoa Santa, não só daqui,
já mostravam que a população que vivia na região de Lagoa Santa apresentava uma quantidade de cáries, principalmente, maior do que os caçadores-coletores de outras regiões do mundo. Ficava quase entre uma população caçadora-coletora, que tem um índice de cárie muito baixo, e uma população agricultora, que tem plantação estabelecida, que já tem um índice de cárie muito alto. As pessoas não estavam entendendo muito bem isso. A gente está falando de uma área de trópico, onde a paisagem apresenta muitos frutos, muitas raízes, tubérculos, que tem uma quantidade de amido e de carboidrato muito grande na alimentação, açúcares, né? E provavelmente seria esse consumo dessas frutas que tem em abundância no cerrado que estaria elevando esse índice de cáries na região. E a gente também está procurando saber que tipo de frutas e de tubérculos eram esses que eles possivelmente estavam consumindo. A gente aqui na Lapa do Santo já fazemos coleta desde 2012 para análise de paleoparasito. Nós caçamos isso através da coleta de sedimento, onde esses ovos de parasitas que estariam eventualmente presentes no intestino vão se depositar, quando se desfizer o corpo, vão se depositar ao fundo, se misturando com o sedimento. Então a gente coleta sedimento da cavidade pélvica, né, para fazer a microscopia e depois também faz o exame genético de ADNA, né, DNA antigo. A gente tem ajustado o protocolo para que a gente pelo menos controle esta variável que é a coleta, né? Então usamos todo o equipamento, o EPI, né, descartável, esterilizado. Então isso pode trazer indícios a gente quanto à questão de rotas migratórias, relações entre grupos, né, transmissão, né, desses parasitos. Pode trazer uma série de elementos que vão se somar a outros elementos que a gente já tem em material arqueológico. Meu material de estudo é o sedimento que compõe o sítio. Que atividade humana está vinculada com isso, ou que evento natural está vinculado com isso, porque a gente tem um pacote de até 4 metros de sedimento que contém todos esses sepultamentos. Então, a minha meta é entender como é que aquilo se formou. A maneira que eu estudo o sedimento é a partir de uma técnica que se chama micromorfologia de solos. Na observação microscópica eu consigo ver não somente os componentes do sedimento, que elementos que estão lá, mas também consigo entender a história desse sedimento, que processos que passaram por lá, seja de depositação dele e de alteração do sedimento também. O que mais destacou foi uma concentração enorme de cristais de cinza. Outro elemento que apareceu, que não era tão fácil de diagnosticar, foram os agregados vermelhos. Foi aí que surgiu essa hipótese, que meio que ao acaso, por observação do que estava acontecendo ao redor da gente durante a escavação, de que esse solo provavelmente está chegando de cima do abrigo, está sendo erodido. Você vai ver que o solo está muito desagregado, solto e seco. E uma das propriedades dos latossolos é essa estrutura granular. Em termos de pirotecnologia, de como o comportamento que eles tinham ao redor do fogo, o que a petrologia orgânica conseguiu determinar é que havia um uso extensivo de matéria orgânica, na verdade de madeira decomposta, já em decomposição, ou seja, não era um momento de madeira seca, boa para queima, senão eles estavam coletando o que tinha à disposição, já madeira decomposta. Para você ter uma visão plena do que foi, né, o humano caçador-coletor, você tem que olhar para o passado, você tem que olhar para o registro arqueológico. E aqui na Lapa do Santo a gente tem uma lição muito nesse sentido. Se imaginava que as práticas funerárias eram muito simples, homogêneas. O olhar mais detalhado mostrou que, pelo contrário, são práticas extremamente elaboradas, né, que envolvem a manipulação do corpo humano como um elemento central, né, desses rituais, que estavam sendo transformadas ao longo do tempo, né, então transformações diacrônicas, não essa ideia de que esses grupos eram tão simples que eles praticamente não mudavam ao longo do tempo. Não, eram grupos em constantes transformações, eram grupos dinâmicos. Entre 2000 e 2009 foram exumados 26 sepultamentos e eu me debrucei a estudar e olhar em detalhes esses sepultamentos e comecei a perceber que essa variabilidade era ampla, mas tampouco era aleatória, né? Ela era muito bem estruturada em diferentes tipos de
de padrões funerários, né, que a gente definiu, os padrões, e que mais do que isso, esses padrões eles iam se transformando ao longo do tempo. O padrão 1, que é o mais antigo, são sepultamentos que a gente chama de primários, ou seja, corpos plenamente articulados de um único indivíduo, que era enterrado numa cova rasa e recobertos por blocos de calcário. Depois, esse padrão é abandonado e vem o padrão 2, que é esse padrão que tem uma forte ênfase na manipulação do corpo. É a redução do corpo através do corte, amputação de partes, exposição ao fogo. E vem um novo padrão completamente diferente, que a gente chama de padrão 3. Aí você passa a ter o enterro de um único indivíduo numa cova circular pequena e que os ossos eram quebrados antes de serem colocados na cova. E você encontra essas covas completamente abarrotadas de esqueletos, muitas vezes com uma estrutura de bloquinhos de calcário muito bem delimitada em cima deles, né? Mas eu gosto de pensar que, de fato, esses grupos eram muito diferentes entre si no que diz respeito à sua cultura, não apenas material, mas também simbólica. Muitas vezes, um sepultamento um do lado do outro, você já encontra essas diferenças. Esse sepultamento de uma criança, como você pode ver, é um indivíduo bem pequeno e que foi simplesmente depositado numa cova. Quando a gente vai para um sepultamento exatamente ao lado, a gente já encontra um outro sepultamento um pouco menos organizado, digamos assim, né? Onde a gente não consegue ter a certeza, esse corpo, quando foi perdendo esses músculos, essa pele, se ele simplesmente se desfez ou se havia esse processo de secundarização, que é reenterrar apenas os ossos com uma certa organização. São esses tipos diferentes de sepultamento que a gente está tentando entender, deixar bastante claro e buscar se isso tem uma relação com o tempo ou com os grupos que aqui estavam presentes. Se essas transformações refletem o mesmo grupo que, vamos dizer assim, alterou suas práticas culturais, ou se são grupos que são oriundos de outras regiões que vieram para a Lagoa Santa, a gente não sabe, né? Isso é justamente o que a gente vai tentar investigar agora, né? Porque se a Lagoa Santa tem alguma coisa que eu acho muito especial, é justamente que ela vai desde o final do Pleistoceno, né, o pacote arqueológico, até o final do Holoceno. Então, se você está interessado em entender quais foram essas transformações que aconteceram ao longo do Holoceno, que é basicamente ao longo de todo o período em que o país foi povoado, né? Aqui a gente tem esse registro, né? E olhando para esse registro a gente espera conseguir observar cada vez mais quais foram essas transformações. E aí, muito bom esse vídeo, né? Observar o trabalho dos arqueólogos, as descobertas que nós comentamos. E assim, a partir desses vestígios encontrados nessa região, até a década de 70, os cientistas afirmavam que os seres humanos chegaram aqui por cerca de 15 mil anos. Porém, em 1975, essa arqueóloga aqui, a Niede Guidon, ela foi dar uma palestra lá em São Paulo, estava falando sobre arte rupestre, lembra da arte rupestre? E quando terminou essa palestra, uma pessoa chegou até ela e falou: olha, lá onde eu moro, lá no Piauí, tem um lugar que tem muito mesmo de arte rupestre, muito desses desenhos lá nas cavernas, nas pedras por lá. E aí ela ficou muito interessada, falou: nossa, me leva nesse lugar, me dá o endereço. E na sequência, ela foi até lá, um tempo depois, e a partir de então, já faz mais de 40 anos que ela estuda essa localidade, que a vida dela passou a ser dedicada aos estudos nesse lugar. Então, a partir desse esforço, a Niede Guidon acabou liderando, né, a formação nesse lugar do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um lugar que é muito bonito, a natureza é muito bonita, tem vários sítios arqueológicos, tem um museu e tem, que é muito importante para estudar esse assunto, como chegaram os primeiros seres humanos na América. Acontece como que ela achou que além da arte rupestre são restos de fogueira, materiais de pedra lascada. Ela pegou esse material, mandou para os Estados Unidos, lá foi feita uma análise, eles fizeram uma datação, né? E chegou-se à conclusão que o material encontrado nessa região tinha cerca de 40 mil anos. Ou seja, se tem restos de seres humanos, objetos deixados por seres humanos que tem mais ou menos 40 mil anos, o que isso quer dizer? Tá? Então, para a Niede Guidon, os seres humanos não chegaram aqui há 15 mil anos, mas muito mais que isso, há pelo menos 40 mil anos.
na imagem que vocês estavam vendo, é uma das pinturas rupestres lá da região. Tá, aqui é outro exemplo de arte rupestre. Bom, acontece que muitos cientistas, eles debochavam da Nied Guidon. Tá? Eles falavam que esse material que ela levou não foi feito por homens, que era resultado de alguns fenômenos da natureza. Então, queimada natural e que aquela pedra era alguma coisa que rolou de um despenhadeiro, quebrou naturalmente, mas que não foi feito por seres humanos. Tá? O fato é que a luta da Nied Guidon foi muito exaustiva, já pelo fato de que a ciência, trabalhar com ciência já requer recursos que nem sempre tem, e mais a questão do fato dela ser mulher. Tá? Então eles riam dela. Então eu trouxe um vídeo para vocês que falam de uma forma bem divertida, bem interessante, sobre a história, uma parte da história da Nied Guidon. O canal é o álbum das mulheres incríveis. Nesse canal fala de várias outras mulheres que se destacaram na ciência, na arte, na literatura, e entre essas ela conta a história da Nied. Tá? Então eu vou pôr para vocês assistirem. Achei mais uma mulher incrível! Nied Guidon é uma arqueóloga brasileira e com as descobertas dela, ela colocou em xeque a teoria da vinda do homem para as Américas e mudou a história. Filha de pai francês e mãe brasileira, ela se formou em História Natural na USP e fez especialização, doutorado e pós-doutorado em Sorbonne, a Universidade de Paris. Em 1963, a Nied veio para o Brasil para fazer uma exposição sobre pinturas rupestres encontradas em Minas Gerais. Aí um rapaz do Piauí chegou para ela e mostrou umas fotos de pinturas que ele tinha encontrado lá perto de onde ele morava e que eram muito parecidas com a da exposição. Para ela, aquilo foi uma descoberta incrível, que nem quando eu acho azeitona na empadinha. A Nied decidiu viajar sozinha de São Paulo até o Piauí para ver aquela maravilha arqueológica com os próprios olhos. Mas isso não chegou a acontecer. A ponte caiu! É sério, uma ponte caiu no Rio São Francisco e ela teve que voltar. A Nied estava tão perto dessa promissora nova descoberta, mas ela teve que se afastar ainda mais porque ela fazia parte de movimentos políticos na USP e foi forçada a sair do Brasil durante a ditadura militar. Ai, ai, que tempos tristes. Pelo menos o exílio dela era na França. Sim, na França tem Torre Eiffel, Croissant, o Louvre, mas tudo que a Nied queria era estar no Piauí. Mas calma, ela vai chegar lá. Foi mal. No começo dos anos 70, ela foi convidada para participar de uma missão arqueológica em Goiás e decidiu aproveitar a expedição para finalmente conhecer a cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Calma, não chegamos lá ainda. O lugar era de difícil acesso e a Nied teve que fazer uma trilha carregando uma penca de instrumentos. Só as pessoas que moravam lá sabiam onde ficavam as pinturas rupestres e eles foram guiando a expedição. Ela e os colegas tiveram que andar mais de 50 quilômetros até que finalmente chegaram. Agora sim. A Nied ficou completamente maravilhada. Em uma tacada só, ela descobriu 5 sítios com pinturas rupestres e que revelavam muito sobre o homem pré-histórico que vivia aqui, na América do Sul. Ela encontrou carvão de 18 mil anos de idade. Também encontrou dentes humanos de 15 mil anos de idade, que foram os mais antigos já encontrados na América, além de fósseis, urnas funerárias e ferramentas com datações que iam até 5 mil anos antes do presente. E as pinturas rupestres foram datadas com 35 mil anos. Essa foi uma informação bombástica. Porque até então, a teoria mais aceita sobre o povoamento do nosso continente dizia que o homem tinha vindo pra cá há bem menos tempo, só 13 mil anos atrás. Foi aí que começou uma das principais lutas da Nied. Essas datações vinham dos melhores laboratórios da Europa e dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, muitos cientistas e acadêmicos não aceitaram a teoria dela de que o homem tinha vindo pra cá muito antes do que eles pensavam. Alguns cientistas alegaram que os artefatos encontrados eram resultado de forças naturais e não do trabalho humano. Será que se ela fosse homem, os cientistas iam duvidar do mesmo jeito?
Além dos obstáculos teóricos, a Nied também tinha que enfrentar obstáculos práticos diariamente para acessar, explorar e preservar o sítio da Pedra Furada. O aeroporto mais próximo ficava a 350 quilômetros de distância. Putz! Mas ela estava all-in e não poupou esforços até que o governo criou o Parque Nacional Serra da Capivara. E Nied Guidon se tornou a guardiã do maior tesouro arqueológico do Brasil. Ela criou a Fundação Museu do Homem Americano para preservar a área e ainda conseguiu transformar a região num pequeno polo turístico, com hotéis e um aeroporto internacional. Aê! Em 2006 foi divulgado o resultado das pesquisas da Universidade de Paris que afirmava: os artefatos achados por Nied Guidon foram sim feitos por seres humanos e possuem idade entre 33 e 58 mil anos. Em 1991, o parque foi reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial da Humanidade pela Unesco. Quais mulheres incríveis você gostaria de ver nos próximos vídeos? Me conta nos comentários para me ajudar a completar esse álbum. Eu só não sei se a gente vai conseguir, porque ele é infinito. Hoje, com 85 anos, a principal luta da Nied é conseguir se aposentar. O problema é que ela não tem herdeiro, sucessor ou qualquer um que chegue à altura da unha do dedão do pé dela para dar continuidade para o projeto e preservar o parque, que corre sérios riscos de fechar por falta de verba. Agitada que só, a Nied acha a vida em São Raimundo Nonato muito paradona. Não tem cinema, show, nada. A alegria dela era visitar o parque todo dia, mas por causa da artrose, ela só consegue fazer isso de vez em quando. Mas sempre que ela pode, ela vai. De caminhonete, com facões, machados, abrindo trilhas, afastando intrusos e dando uma conferida no estado das pinturas. Guerreira obstinada e, acima de tudo, arqueóloga, ela fala que conhece sítios arqueológicos no mundo inteiro e que sabe muito bem da importância do que ela encontrou no Piauí. Que a gente tenha o comprometimento e a persistência de Nied Guidon para construirmos uma nova história, pedrinha por pedrinha. E aí, gostaram do vídeo? Muito interessante, né? Eu gosto bastante desse canal, como eu já falei pra vocês. Tem várias outras mulheres incríveis. E você vai ver sempre que são histórias que pra essa mulher ser incrível, ela tem que batalhar bastante. E assim como a história da Nied Guidon, que ela traz duas lutas bem difíceis, que é do cientista, né? Um arqueólogo, um cientista, e de mulheres, tá? E eu quero que você pense aí na tua história, na tua vida, quem é a mulher incrível da tua história? E eu vou pedir para você pensar sobre essa mulher e fazer um desenho sobre essa mulher incrível, contando a história dessa mulher incrível da tua história. Tudo bem? Então registra no seu caderno, e aí lembrando, quando nós voltarmos às aulas, você vai mostrar para a professora. E eu adoraria também ver o seu trabalho, então eu gostaria que você desenhasse e mandasse para nós, né, mandasse a foto desse material que você está fazendo. Combinados? Então, por hoje é só e até a próxima aula.